Olá, CryptoPower! Sejam bem-vindos a mais uma atualização do Bitcoin. Hoje, dia 1º de maio, falaremos a respeito de quais são as nossas perspectivas e para onde o Bitcoin pode se deslocar a partir das próximas semanas. Quer conferir a nossa opinião a respeito de uma análise de curto e médio prazo? Acompanhe esse vídeo. A todos os amigos que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, me chamo Leandro Sander, faço parte da PowerInc e hoje estarei trazendo para você um pouco da minha visão frente ao deslocamento de preços no gráfico do Bitcoin. Então, pessoal, primeiramente, a gente vai ver quais eram as nossas perspectivas de médio prazo nas últimas análises e quais são essas atualmente. Bem, nas últimas vezes que a gente conversou aqui, seja na live do Bom Dia Cripto na quarta-feira ou nas últimas atualizações, a gente tinha dois cenários, tá? Ambos contextos corretivos. Inclusive, eu quero lembrar você de acompanhar sempre os nossos vídeos aqui na PowerInc. Por que eu estou te dizendo isso? Bem, porque neste final de semana a gente conseguiu trazer com exatidão o movimento que aconteceu no deslocamento de preços. Para quem conseguiu acompanhar o nosso último vídeo de atualização, esse aqui, ó, foi o vídeo da sexta-feira, há 2 dias atrás, análise do Bitcoin e dicas operacionais, a gente conseguiu trazer, sim, os pontos onde o Bitcoin teria maior possibilidade de reação, inclusive a zona superior, onde você deveria procurar operações short, a zona mais baixa, onde você deveria procurar operações long ou realizações, e também as possibilidades de uma formação de um cabeça e ombros, tá? Então, a gente vai revisitar um pouco dessas ideias. Então, se você não olhou aquela análise na sexta-feira, ainda fica a minha recomendação de assistir, mas eu vou trazer para você também a nossa visão atualizada. Bem, a gente tinha como possibilidade essa onda B aqui de um ABC corretivo ser uma possível onda B mais alta. Então, essa onda B ainda poderia vir acima, estopar, liquidar boa parte dessa galera que está short no mercado, mas a gente conseguiu, aliado à análise do gráfico do Bitcoin na CME, para quem não acompanha, é lá onde grandes players operam os futuros de Bitcoin, na Bolsa de Chicago. A gente tinha, sim, uma possibilidade de observar uma formação de cabeça e ombros aqui, com a correlação do preenchimento de um gap que agora, sim, já aconteceu, por volta aí dos 28.320. Eu até vou trazer para você aqui o gráfico da CME que a gente tinha conversado naquele dia, em ocasião, né, na sexta-feira. A gente tinha pego uma faixa Fibonacci, traçado deste topo até este fundo e conversado com os amigos a respeito da zona de ouro de venda, né, que seria essa parte superior aqui. O preço trabalhou naquele dia em questão novamente nessa região, estava plotada na tela. Quem conseguiu prestar atenção no vídeo provavelmente conseguiu boas operações com base nas nossas leituras. Bem, o preço ele veio para o preenchimento do gap que estava aqui. Eu até comentei a possibilidade de ser muito fácil, a partir desse ponto, do Bitcoin simplesmente vir retestar esta zona de suporte aqui, que também é conhecida como linha de pescoço, ou uma zona de suporte majoritária dentro de todo esse range, essa acumulação, essa famosa lateralidade que está acontecendo. Sendo assim, galera, eu continuo com a mesma perspectiva, ainda vejo que o preço deve vir testar as zonas mais baixas, até mesmo capturar liquidez abaixo desses fundos, a fim de conseguir tirar boa parte dos participantes que estão operando com base na ganância nesse mercado, tá bom? Eu devo lembrar aos amigos que, para que essa estrutura acontecesse, né, esse ABC muito maior, né, essa estrutura agora, deveríamos estar iniciando um processo de talvez 5 ondas abaixo, que deve levar os preços aos níveis inferiores desta consolidação, uma vez que a gente tinha como reação principal operar o range vendendo alto, comprando baixo. Então a gente tinha a definição desse fundo, a definição desse topo. Até tracei para vocês aqui a faixa de range, né, ou como operar os ranges. Então, tentando comprar o terço inferior da lateralidade, tentando vender o terço superior, né, operando aí com base numa das metodologias bem tradicionais aí do Al Brooks de operar lateralidades, né? Então, assim, abaixo dessa região dos 27.950 já fica um pouco mais difícil de querer operar na ponta vendedora, o que talvez possibilite você é procurar um respiro. Então,
qual que pode ser a sua reação para essa semana? Bem, vamos lá. Eu vou trazer um gráfico limpo aqui da Bybit para que a gente consiga desenhar e trazer juntos insights que possam colaborar para a sua leitura ou para as suas operações. Então vamos lá. A gente tinha como referência essa última consolidação aqui. Até aí tudo certo, beleza. O preço retestou essa região aqui como forte resistência, a gente já sabe disso. Porém, pessoal, vejam que nessa estrutura aqui a gente também acabou consolidando. Então é interessante a gente puxar um perfil de volume, pelo menos desse último range aqui, tá? Isolando essa grande volatilidade que aconteceu. Eu vou pegar esse último range, vou pegar a partir desse ponto, aí a partir deste ponto eu vou deixar isolado esta região. Observe, meus amigos, que esta região ela teve um acúmulo interessante de ordens, inclusive para quem olha aí rompimentos de linha de tendência de alta e de baixa, que a gente até teve um rompimento de LTB, que seria uma linha de tendência de baixa. Porém, eu trouxe bastante atenção no vídeo de sexta a questão das falhas de rompimento em topos anteriores. Então, para quem estava ligado, não caiu nesse tipo de falha de rompimento. Poderia acontecer sendo nesse topo ou no topo mais alto. Enfim, o importante era você não cair nessa armadilha. Pois bem, vamos pensar que agora o preço já está mais baixo. Ou seja, tu não tem como procurar uma operação short nesse nível. Por quê? Porque a gente tem que lembrar, a gente quer operar o terço inferior da lateralidade, ou seja, essa faixa mais baixa, plotada em azul na ponta compradora, essa faixa mais alta plotada em vermelha na ponta vendedora. O que eu posso aguardar aqui e tentar mesmo assim algum tipo de abordagem um pouco mais ousada, um pouco mais refinada? Bem, o que pode te gerar algum tipo de entrada a partir destas informações é, primeiro, aonde está o ponto de controle dessa região? Está aqui. Então, se o ponto de controle está aqui e você tem confluência com a abertura de uma grande barra que fez um rompimento, você tem por hora um ponto aqui de mais grande reação de preços. Então, esta região você deve sim marcar como uma zona reativa para que você consiga encontrar algum tipo de operação short. Okay? Lembrando, ao preço chegar nessa região, você vai aguardar uma reação. Isso é uma coisa bem importante para ser dita, tá? Então, beleza, aqui está plotado em vermelho, é uma zona forte de resistência. Essa região vai estar aí o preenchimento do gap, então vamos até marcar o preenchimento do gap dessa barra. Então, ó, tá aqui o preenchimento do gap 29.236.4, o preenchimento do gap da barra vendedora dos 60 minutos, uma barra forte de ignição que rompeu fundos anteriores. Ela é uma barra bem interessante e de referência. Então, a gente vai deixar aqui a questão de uma... Não estou com o meu layout aqui, deixa eu só deixar para o lado. Vai deixar aqui gap mais RIS. Beleza. Resistência mais gap. Ok, está aqui marcado já a etiqueta para que a gente tenha uma noção de que nesta região, nessa zona de preço, a gente tem uma reação interessante. Caso o preço chegue aqui, a gente pode encontrar algum ponto para conseguir operar isso aqui. Por quê? Porque se o preço voltar aqui, talvez você encontre um risco-retorno favorável. Sendo assim, talvez aqui você vai ver o preço fazendo algum zigue-zague para cá, aqui deixando um topo, voltando, retestando. Aqui você tem algum tipo de entrada, um stop acima deste topo. Você pode voltar a observar alvos mais baixos. Lembrando, se o preço rapidamente vem para níveis mais baixos, o que você vai procurar nesses níveis mais baixos, tá, pessoal? Você vai procurar algum tipo de respiro. Por quê? Porque a gente está numa lateralidade. Então, por mais confuso que isso pareça, operar o rompimento de um range é muito difícil, porque 80% das vezes ele vai falhar. Você não quer ficar operando rompimentos que vão falhar. Você quer operar voltas para a lateralidade. Então, se você tem essa noção, você deve lembrar que, uma vez que essa região aqui embaixo também tem pontos reativos, você pode marcar esses pontos. E um ponto muito reativo é esse que eu acabei de marcar em azul. Por quê? Porque veja que esse foi o nível entre a POC e o VAL, ou seja, a área de valor mais baixa, onde a gente teve uma demonstração muito relevante de força compradora aqui. Então é possível que se os preços voltarem para cá e deixarem alguma estrutura, a gente consiga algum tipo de operação aqui nessa zona inferior também, ok? Então lembrando, ó, a zona
inferior deste range, você vai procurar por algum tipo de operação long, a parte superior por algum tipo de operação short. Uma vez que você tem essa referência de última pernada, você também pode traçar esse tipo de Fibonacci aqui. Pegar aqui uma Fibonacci, topo ao fundo, procurar a zona de compra e venda, você vai ver que a faixa de 618, né, a região principal aí de Fibonacci, vou até deixar em branco, você vai ver que está confluente aí com o preenchimento desse gap. Então aqui sim, se o preço voltar para um pullback, eu vou ter muito interesse em procurar algum tipo de reação para uma nova perna de queda. Ao passo que se você estiver tentando operar aqui, você até pode, só que você deve lembrar de deixar stops curtos para evitar ficar com uma posição presa nessa região de preços. Por quê? Está no meio do range. Então a possibilidade do preço vir aqui embaixo, fazer um teste nessa região e voltar a subir, ela é muito grande. Assim como o preço testar essa região de novo mais alto e voltar a cair, também é uma possibilidade muito grande. Por quê? Em lateralidades, os preços ficam testando máximas, mínimas, zonas de fechamento, a fim de deixar o maior número de participantes preso. Então você deve ter muito cuidado nestes movimentos. Então essa é a nossa leitura um pouco mais objetiva de curtíssimo prazo, tá? E de curto prazo. Quando a gente olha para um médio prazo, eu ainda não descarto, tá? Olhando um gráfico diário aqui, uma construção de um processo corretivo um pouco mais longo e gradual, onde a gente vai ter sim, a partir de agora, um movimento que visa capturar os stops desses compradores, né, que estão abaixo dessa região dos 26.500, 26.400. Então eu espero ainda o preço testando essa região aqui mais baixa, a fim de tirar boa parte desses operadores que compraram alto, né? Afinal de contas, o mercado costuma punir tanto vendas baixas como compras altas. Uma vez que a gente tem essa formação aqui, a gente tinha comentado que os melhores pontos de venda de uma formação de cabeça e ombro eram aqui em cima. Essa observação continua válida e caso o preço chegue numa região inferior aqui e faça um novo pullback, a gente talvez tenha algum tipo de simetria aqui para construir daí sim um rompimento. Daí você pode operar tanto o pullback do rompimento como a continuidade aqui. Mas enfim, eu quero lembrar que neste ponto, tá, abaixo aí dessas regiões, seja de topo anterior aí nos 25.200, 25.290, seja aqui embaixo dos 23.850, você já não deve ficar muito eufórico procurando vendas, porque você pode pegar e simplesmente vender um fundo, tá bom? Por quê? Porque a tendência do Bitcoin é de alta e você não deve ficar muito eufórico aqui procurando a reversão total, tá? Isso aí normalmente não costuma acontecer, as tendências costumam a ter continuidade, né? Então a maior possibilidade de uma tendência é que ela continue. É evidente que correções no meio do caminho vão acontecer, mas essas correções são oportunidades para você não apenas comprar mais barato, mas também, se você ainda não tem posição, iniciar um processo de acúmulo aí de bitcoins para o longo prazo. Então, recapitulando, meus amigos, as nossas visões de Elliott ainda continuam válidas, onda 3, 4, 5, estaremos em um processo de onda corretiva a partir do ponto atual. Ainda não sei se essa onda B não vai ser mais alta, isso pode acontecer alguma surpresa, né, nessa semana, mas eu espero que a gente tenha uma definição tanto de onda B mais alto como de onda B nesse nível atual para uma onda C até um possível teste na VWAP, que é o que eu prefiro, ou até mesmo o melhor dos mundos, né, meus amigos? Uma região onde o preço poderia testar e até mesmo deixar para você uma grande oportunidade de compra, que seria nesta região aqui, nos 20.330 pontos ou 20.330 dólares, o preço voltando aqui, você teria uma oportunidade muito interessante de reacumular seus bitcoins e continuar num processo impulsivo de uma tendência de alta. É evidente, esse fundo aqui não pode ser quebrado, e caso ele seja quebrado, violado, a gente vai analisar aí à medida que o preço for se deslocando. Mas a gente aguarda, sim, uma correção, seja ela mais rasa, para só perder esses fundos e voltar a subir, seja essa correção uma correção que deve levar preços a regiões mais baixas, como, por exemplo, a faixa aí dos 23 mil dólares, 23.700 dólares, principalmente porque tem muitos que puxam uma Fibonacci desse fundo até esse topo, né?
Aqui, ó, é um ponto importante também, essa região de 618, 23.300. Pode ser que o preço pare por aqui? Pode. É uma região reativa da faixa de 618. É também uma zona de topos anteriores de toda uma consolidação muito, mas muito importante. Então, não dá para descartar essa região aqui como sendo uma região muito importante de fundo, tá? Mas eu particularmente gostaria muito de ver esse gap da CME sendo preenchido. Não iria ficar surpreso, inclusive encararia como uma ótima oportunidade de compra. Aproveita e me diz aí, qual a tua opinião? Esse gap da CME vai ser fechado? Ou esse vai ser mais um dos poucos casos de gaps abertos que jamais foram fechados? Me diz aí teu comentário e não te esquece, eu vou deixar o vídeo aqui do lado, ou melhor, aqui do lado, para que você acompanhe a nossa última análise feita na sexta-feira. E claro, se você não é inscrito no nosso canal ainda, considere se inscrever para receber vídeos como esse toda semana. Lembrando, se você quer participar ao vivo com a gente, na quarta-feira, às 8h45, temos o Bom Dia Cripto. Desejo a todos vocês uma ótima semana, forte abraço e bons trades. Até a próxima!